Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 47. Evangelho de Mateus 13, 47. Que diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Muito bem, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta manhã. Obrigado pela vida deste homem, desta mulher. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os teus servos. Obrigado pela vida dos músicos, dos cantores. Obrigado pelo diaconato. Obrigado pela vida dos pastores. Obrigado, Senhor, pelas crianças, jovens, adolescentes. Obrigado pelos casais. Obrigado por essa mãe, por esse pai que está presente. Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor abra, meu Deus, as comportas dos céus, que os céus possam descer neste lugar. Ó Senhor, que o teu Espírito seja derramado, que a tua glória seja sentida, que a tua glória seja vista. Ó Pai Santo, nos abençoe, renova as forças do teu povo, renova a fé do teu povo, renova, Senhor, a vida espiritual. Senhor, venha revestir do Espírito Santo a vida dos pastores, a vida do diaconato, a vida dos homens, das mulheres, dos rapazes, das moças, das crianças. Meu Deus, envia um revestimento do Espírito Santo, que esse lugar seja cheio da tua glória, que esse lugar seja cheio da tua unção, e que haja uma poderosa manifestação da tua glória nesta manhã, Senhor. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor manifeste a tua glória, manifeste a tua bênção, manifeste a tua presença e fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço humildemente e te agradeço para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podem vos assentar, irmãos? Se você quiser manter a sua Bíblia aberta no texto que nós acabamos de ler, você poderá fazê-lo. Gostaria que você prestasse bastante atenção no assunto que nós vamos falar aqui hoje. O tema que nós vamos abordar é cesto e fornalha. Cesto e fornalha é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Muito bem. Irmãos, após a ressurreição de Jesus, ele reuniu os seus discípulos, e disse para eles, lá no capítulo 28, verso 20 de Mateus, ele disse assim, após a sua ressurreição:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, antes de voltar ao céu, ele deixa esta ordem: ide, fazei discípulos, fazei seguidores, ensina tudo o que eu ensinei para vocês, ensine tudo o que eu falei para vocês, e depois batize essas pessoas, aqueles que creem, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o final. Consumação dos séculos é quando encerra todas as coisas, é o fim. A consumação é o fim. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos 16:15, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Então é Jesus ordenando que fosse pelo mundo. Em Atos capítulo 1, verso 8, após a sua ressurreição, na presença de 500 discípulos, ele disse: haverá de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele, antes de voltar ao céu, ele ordena os seus discípulos para ir anunciar o evangelho a toda a criatura. E esta missão que Jesus incumbe os discípulos, ela terá dois resultados: cesto e fornalha. Quisera eu cesto apenas, que é o que deseja Deus. O que Deus deseja está aí em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo mundo seja salvo. Em Mateus 25:41 está escrito que o inferno, ele não foi criado para o homem, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Então mostra que Deus não tinha plano nenhum para que o homem se perdesse. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou, ele pôs uma venda. Você lembra quando a gente brincava, quando criança, de cabra cega ou cobra cega? Cobra cega? Cobra cega. Que a pessoa punha uma venda nos olhos e ficava procurando as pessoas. Foi isso que o diabo fez. Mas com qual finalidade? Não deixar a pessoa entender o Evangelho. Não entender as coisas de Deus. Não entender as coisas de Deus. Então, os discípulos saíram para pregar, e lamentavelmente o resultado, que deveria ser só cesto é um recipiente que você pode guardar as coisas ou transportar coisas. Fornalha é um lugar muito quente, vem de forno, é um lugar muito quente. Então Jesus, ele fala nessa parábola que nós acabamos de ler, que lamentavelmente a pregação do Evangelho vai produzir dois efeitos: o efeito cesto e o efeito fornalha. Por que o efeito vai produzir esses dois efeitos? Por causa da liberdade de escolha. Nós somos livres. O ser humano foi criado livre. Deus é um ser extraordinário. Deus não amarra ninguém na correntinha e fala assim: olha, você ou me serve ou me serve. Não, está aí a bênção e a maldição. Escolhei o que quereis hoje. Aí ele faz uma sugestão. Ele faz uma sugestão: escolhei a bênção. Deus, ele fala na sua palavra através de um profeta, se não me falha a memória, profeta Ezequiel ou Isaías, se não me falha a memória. Duas coisas ruim ou de mal os homens me fizeram. Me deixaram a mim um manancial de águas vivas e construíram para vós cisternas rotas que não retêm água. Duas coisas vocês fizeram contra mim: me entristeceram, me abandonaram o manancial de águas vivas e construíram para vós cisternas rotas que não retêm água. Alguém aceita água? Irmãos, hoje nós vamos entender esse texto que nós lemos aqui no capítulo 13, por isso que você deve manter sua Bíblia aberta aí. Jesus, ele utilizou muito a parábola para trazer ensinamentos. O que é uma parábola? Ela vem do grego, que significa uma comparação, ou seja, lançar duas coisas semelhantes para se descobrir as semelhanças e diferenças. Então, parábola é uma comparação. Então Jesus, ele usou muito parábolas, que era um meio didático. Didático é a arte de ensinar. A arte, tem pessoas que têm uma facilidade para ensinar, que é uma coisa impressionante. É quando nas minhas ministrações eu procuro dar o significado da palavra, exatamente para a pessoa não ficar vagando, porque nem todo mundo teve acesso à escola,
E às vezes tivemos acesso à escola muitos anos atrás e muitas coisas nós esquecemos. Às vezes uma palavra pequena, se a pessoa escuta essa palavra, ele perde a frase inteira, porque ele não entendeu o significado daquela única palavra. Então Jesus, ele procurava nunca ficar falando coisas difíceis, porque hoje os homens estão procurando se elitizar. Se elitizar. E aí falam coisas, olha, o grego diz isso, o troiano diz isso, o outro diz isso, a outra língua diz. Bom, o povo não está querendo saber de língua, ele quer saber o que significa, ele está querendo entender o que está escrito. Então, às vezes a pessoa, ele quer usar uma linguagem de faculdade para tentar falar para uma pessoa que às vezes, às vezes até pessoas formadas, não conseguem não conseguem ler, por exemplo, não conseguem interpretar uma tabuada, multiplicação, que é uma coisa muito simples, e às vezes a pessoa formada. Mas por quê? Porque ele não exercitou o seu cérebro. Hoje o cérebro humano, ele está muito preguiçoso. Sabe por quê? Culpa nossa mesma. Nós estamos rodeados de calculadoras, estamos rodeados de coisas, de interpretações. Então nós não forçamos, nós não exercitamos o nosso cérebro. Eu quero 6 vezes 2, 6 vezes 2. 6 vezes 2, eu preciso ir na calculadora? Então, irmãos, a pessoa, às vezes aquilo que é muito fácil, que ele já estudou, mas esqueceu. Por exemplo, quando eu trabalhei numa empresa, não tinha essas máquinas que hoje balança eletrônica, que você põe lá, ela dá a grama e dá o valor. Você coloca o valor, ela dá o valor da grama. Então isso não te atrapalha. O que a gente fazia? Tinha uma balança, a balança era até bonita, ela era uma balança bem assim sofisticada, ela tinha um suporte, era uma balança redonda, com ponteiros enormes, e embaixo ficava assim o prato. Então a pessoa pegava lá 3 pimentões, 2,49 o quilo. Ele pegava 3 pimentões e colocava em cima da balança. E aí a gente tinha que pegar aqueles pimentões, já ir colocando no saquinho e já fazendo a conta na cabeça. Quando acabava de embrulhar, a gente já tinha o valor das gramas que deram os 3 pimentões. Se não fizesse isso, era mandado embora. Então hoje, o que aconteceu? As pessoas estão tendo muito pouco acesso ao ensinamento. Então Jesus, ele procurou facilitar o máximo para que as pessoas pudessem entender a simplicidade do Evangelho. Por isso que ele ensinou por parábolas. Parábolas era o ensinamento didático, e didático é um método que é a arte de ensinar. A arte de ensinar. Então Jesus, ele fala do reino de Deus por parábola, e nesse texto que nós lemos aqui, mostra que 2 coisas em primeiro lugar, 2 verdades esse texto nos ensina. Primeira verdade, a busca constante do reino de Deus, que cada um deve compreender. Cada pessoa deve compreender, entender que ele não é obra do acaso. Ele não está aqui como
um mero objeto que vem compor esse universo. Não, o homem, ele vem de Deus, ele foi criado por Deus, ele tem a sua natureza divina, ele tem a natureza carnal, a natureza física, mas ele tem a natureza divina. Porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança não é física, essa imagem e semelhança é espiritual. Então por isso, como tem que compreender, por que eu fico buscando essas coisas? Porque ele tem necessidades, o ser humano tem necessidades espirituais, e não apenas física, como animal irracional, que vive para comer. E muitos deles vivem para o trabalho, e muitos deles vivem para dar alimento para os outros. Não, nós somos seres que representamos a obra-prima da criação de Deus. Quando Deus criou tudo, Ele tinha em mente criar um ser que pudesse dialogar com Ele. Por isso que Deus deu a linguagem para nós, a fala para nós, para que nós pudéssemos comunicar com esse Deus. Então o homem precisa compreender, e nesta busca, o homem tem feito tanta coisa para preencher o vazio existencial da sua vida. Ele busca em tudo e nunca se satisfaz. Sabe por quê? A nossa satisfação, a nossa felicidade, o nosso prazer está em ficar à beira do manancial de águas vivas. Esse é o único prazer. Esse é o único prazer que nós temos. Essa é a única satisfação. Agora, o restante são complementos. Por isso que Jesus disse assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque ele estava mostrando que a busca do reino de Deus iria trazer satisfação completa. É a única satisfação completa do ser humano está no reino de Deus. E as outras coisas vai sendo acrescentadas. Mas o que o homem fez? Ele inverteu as coisas. Ele está buscando coisas materiais, ele está buscando coisas religiosas para satisfazer o seu ego, ele está buscando coisas religiosas para desencargo de consciência. Já cumpri minha obrigação hoje com Deus, agora vou fazer minhas coisas, achando que Deus está lá implorando: gente, vem aí, gente, por favor, estou aqui, vem aqui, me dá uma olhadinha, vem aqui falar. Deus está explorando, não. Você quer? Glória a Deus. Você não quer? Escolha sua. O ser humano é livre. Um ser tão espetáculo como Deus deu total liberdade para a pessoa escolher o que ele quer, o que ele não quer, o que ele quer ser, o que ele não quer ser, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, o que ele quer comer, o que ele não quer comer. Então, a primeira compreensão, as duas coisas que nos mostram, em primeiro lugar, essas duas verdades. Primeiro, o que nós devemos compreender, essa busca do reino de Deus que cada um deve compreender. E segundo, a rigorosidade divina no juízo final. Se a pessoa está pensando que ele vai fazer o que ele quiser fazer, e depois vier com carinha de arrependido, mas de forma tardia, e achando que Deus vai lhe dar uma segunda chance tardiamente, está totalmente enganado. Porque Deus
é santo. Deus é justo. A Bíblia diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Quando a justiça de Deus está agindo, quando Deus está fazendo justiça, é a sua santidade agindo. Justiça e santidade não se separam. Ele é santo, então ele é justo. Ele é justo porque ele é santo. E quando a justiça dele age, é a santidade em ação. Não tem como separar isso. Então o homem tem que entender que Deus será rigoroso quando tratar de cada pessoa. Rigoroso. É isso que deve ser compreendido. Essas duas verdades que nós devemos compreender. É o que está aqui registrado nesta parábola que nós acabamos de ler. A primeira verdade que nós devemos compreender é essa busca constante do reino de Deus. E a segunda verdade, o rigor divino no juízo. Está lá Salmo 145, 17. Deus é santo e justo. E estas verdades estão aqui nessa parábola. Então agora preste bem atenção. Vamos ver as verdades ensinadas nessa parábola. Aqui está falando de rede, versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e apanha toda a qualidade de peixe. Então, primeiro, a rede, o que essa rede representa? Essa rede representa o Evangelho. Essa rede é o Evangelho que Jesus, lá atrás, mandou os discípulos pregarem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Ide e pregai. Então, a rede representa o Evangelho. E essa rede é lançada onde? No mar. O que o mar na Bíblia representa? Povos, tribos, nações. Quando a Bíblia lá no capítulo 13 de Apocalipse fala, e a besta que levanta do mar, é o anticristo, ele levanta do meio dos povos, do meio das nações, do meio das tribos. Então o anticristo ele virá do meio do povo, do meio das nações. Se ele vem do meio das nações, as nações vão aceitá-los. E há um povo específico que vai ficar na dúvida, que é Israel. Então o que vai acontecer? Vai levantar uma outra besta, e esta besta vai se levantar da terra. Quando se fala terra, está se referindo a Israel. Então o falso profeta, que é a segunda besta do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, a besta que se levanta da terra é o falso profeta que vai fazer com que os judeus creiam no anticristo. Porque Jesus disse isso: eu vim no nome do meu Pai, vocês não creram e não aceitaram, mas outro virá em seu próprio nome e vocês vão aceitar. Então o mar, onde a rede é lançada, representa os povos, tribos e nações.
Os peixes representam pessoas, sem distinção de cor, raça, condição, economia ou vida social, independente de quem seja. O Evangelho é para todo mundo. Você pode observar que no mar, nos rios, tem uma variedade de peixes. Peixes comestíveis, peixes venenosos, peixes que matam, peixes que alimentam. Então tem toda espécie de peixe. Aqui está mostrando pessoas, que o Evangelho é para todas as pessoas, independente da raça, independente da cor, independente do seu grau intelectual, independente da sua situação financeira, independentemente da sua língua, independentemente de qualquer estado. O Evangelho é para todos. Para todos. Independentemente. Agora, Jesus ele fala assim: apanha toda a qualidade de peixe e, estando cheia, puxam para a praia. Quem é que puxa a rede para a praia? Homens, mulheres, crianças. Todo mundo puxa a rede, ajuda a puxar a rede. Quem já foi, às vezes, em beira de mar, quando de manhã cedo está chegando o barco de peixe, né, que eles vêm com a rede de arrasto, e às vezes está muito pesada, às vezes até pessoa que está na praia ali ajuda a puxar, que às vezes os pescadores não estão aguentando puxar, aí todo mundo vai, até as criancinhas vai lá, opa, vou lá para ajudar, quem sabe eu ganho um peixinho. Então quem é que ajuda a puxar a rede? Homens, mulheres, crianças, todo mundo ajuda a puxar a rede. E aí quando a rede vem para a praia, aí coloca-se o cesto, que é o recipiente, e ali começa a fazer a seleção. Bons para o cesto e ruim deita fora. Tem um peixe que ele vai inchando, eu me esqueci o nome dele agora, ele é muito venenoso, baiacu. Esse peixe, ele é uma iguaria muito cara naquela região oriental, e são poucas as pessoas que conseguem limpar aquele peixe, porque ele é venenoso. Ele já matou muita gente que alimentou-se dele, tem um veneno mortal. Mas tem pessoas que tem restaurante lá que prepara esse peixe, mas só uma pessoa que consegue limpar e tirar o veneno dele, para que ele seja ingerido. E essa tradição é passada de família, é só na família, ninguém mais tem essa capacidade de fazer isso aí. Então, o que eles fazem? Eles põem o cesto, aí coloca peixes bons para o cesto e os ruins deitam fora. Aí Jesus explica aqui, ó. E estando cheia, a rede estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então vamos lá. A pessoa fala assim: graças a Deus, pastor, graças a Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não desejo mal para ninguém. Então ele coloca a sua capacidade de ser escolhido dentro desses 4 requisitos. Graças a Deus, pastor. Eu já vi muita gente falar isso aí. Graças a Deus, pastor, olha, eu sou bom.
não mato, não roubo, não falo mal de ninguém, não minto. E ele vai dando várias qualidades. Mas quando a pessoa olha para a palavra de Deus, Deus é quem vai aquilatar. Aquilatar é avaliar, é selecionar, é valorar. Quilates é o meio de avaliar o menor peso que existe numa determinada peça de mineral caro. Então, quando Deus olha, quando Ele olha para a pessoa, é Deus que vai aquilatar, é Deus que vai avaliar aquela pessoa. Aí Deus olha do céu para a terra e o que Ele vê? Não encontrei nenhum só homem bom sobre a terra. Não encontrei ninguém que faça o bem. Deus olhou de canto a canto na terra. Não olhou nenhum só homem, não achou um homem só que fizesse o bem. O Senhor olhou do céu para a terra e não viu ninguém bom, ninguém justo. Todos se desviaram igualmente. Aí chega o jovem rico perto de Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele falou: por que você me chama de bom? Nem Jesus aceitou ser chamado de bom, e ele que é filho de Deus. Mas por que ele não aceitou ser chamado de bom? Porque ele estava ali para levar a minha culpa. Ele estava ali tomando o meu lugar. Ele estava ali tomando o seu lugar. Então, se ele estava tomando o meu lugar e o seu lugar, ele não poderia ser bom também? Ele teria que pagar o preço. Por que você me chama de bom? Bom só há um, Deus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Mas as pessoas, elas enganam a sua própria consciência, elas enganam a sua própria inteligência, elas enganam a sua própria capacidade quando diz assim: olha, graças a Deus que eu não sou ruim, eu sou uma pessoa boa. Então vamos ver o que é bom? Primeiro, ser bom. Filhos da paz. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é a pessoa da paz. E hoje o que mais existe é guerra. Guerra dentro de casa. A guerra da Ucrânia e da Rússia, ela começa dentro de casa. Ela começou dentro das casas. As guerras começam dentro de casa. As disputas entre irmãos dentro de casa. A disputa entre marido e esposa. Quem é que manda mais? Quem é que manda menos? As disputas começam entre familiares. As disputas vão de casa para as escolas. As disputas vão das escolas para as empresas. É um querendo passar por cima do outro, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo aparecer mais do que o outro para poder se promover, é um que vai pisando nos outros para se promover e esquece que quando chegar lá em cima ele pode desabar e precisar de quem ele pisou para poder subir. Então o pacificador, felicíssimo é o pacificador, porque serão chamados filhos de Deus. Não está falando de criatura,
Está falando filhos de Deus. Nós estamos falando aqui, quem é que está indo para o cesto? Que Jesus falou assim, olha, quem vai para o cesto são os bons, os peixes bons. Então a primeira qualidade do peixe bom, a primeira qualidade do bom é ser pacificador. Segundo, todo aquele que recebe alegremente o sacrifício de Cristo, com alegria. Hebreus 13 e Gálatas 2:20. Hebreus fala, saindo para o pátio, levando o vitupério de Cristo. O que significa isso? Vitupério. Vergonha. Criminoso. Está lá. Já não colocou ainda não, né? Hebreus 13 e Gálatas 2:20. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério. Quer dizer vergonha. O que Paulo disse? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Tem pessoas que têm vergonha de ser cristão e quer o céu. Ele quer o céu, mas ele tem vergonha. Tem vergonha de ir na igreja, tem vergonha de carregar a Bíblia, tem vergonha de falar que é cristão lá na empresa, tem vergonha de falar que é cristão lá no seu local de trabalho. E o que Jesus ensinou? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu e meu Pai nos envergonharemos dele naquele dia. Então, Jesus, ele sofreu como malfeitor, como ladrão, como criminoso. Tem uma canção que diz a vergonha da cruz. Então você vai olhando as características do bom. Aquela pessoa que falou que era bom porque não matava, não roubava, não falava mal de ninguém e não fazia outras coisas, agora ele está deparando com uma bondade que ele desconhecia, com uma bondade que ele nunca imaginou. Ser pacificador, levar o vitupério de Cristo, não ter vergonha de Jesus. Às vezes uma pessoa começa muito bem a sua caminhada com Cristo. Se um membro da família que é importante fala, olha, não faça isso, ele simplesmente abandona, ele vira as costas, porque para ele é mais importante aquela pessoa do que Cristo, e aí ele quer ir para o cesto. Mas por cesto vai os bons. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sacrifício de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Você já imaginou? Você já se imaginou crucificado? O que é uma pessoa crucificada? Ela não mexe os pés e não mexe as mãos. Então ela não tem pé e não tem mão. Ela está crucificada. Então a pessoa que é boa, que vai para o cesto, é aquela pessoa crucificada para o mundo que está aí. Crucificada pelas palavras malignas que antes saíam de suas bocas, que hoje está virando moda nos púlpitos, palavrões. Às vezes tem mulher que fala cada coisa pregando, que você fala, né? Eu, por exemplo, não tenho coragem de falar para vocês aqui.
o que eu vejo muitos pregadores falando no púlpito. Agora, isso vem de uma pessoa crucificada? Não, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se ele está falando isso com facilidade, é porque o coração está cheio. E aí ele tenta se vigiar na hora do púlpito, mas aí, de vez em quando, ele escorrega e deixa vazar o que é o dia a dia da sua vida. Xingar, palavrão, falar. E também não fala nada, não pede desculpa, não pede nada, não fala, olha irmão, perdoe, isso aí não é meu palavreado. Não fala não, deixa para lá. Embora aquilo tudo, e fala assim, estou lançando, estou pregando o evangelho. Uma pessoa crucificada, Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse vai para o cesto. Esse vai para o cesto. Nascer de novo, João 3,5. Quem procurou Jesus foi um religioso, pastor de uma igreja judaica. Pastor, mestre, sabemos que ninguém faz o que o Senhor faz se ele não tiver vindo de Deus. Jesus nem respondeu, era pastor, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi procurar Jesus de noite? Porque ele era mestre em Israel e vai procurar um nazareno, o homem de Nazaré, de sandálias, que não tinha um endereço fixo, não tinha uma casa fixa para o correio da época levar uma correspondência, porque ele mesmo disse, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E no entanto, pregadores estão colocando para Jesus mansões na praia. E ainda fala, se Jesus estivesse hoje, ele não entraria lá em Jerusalém de jumentinho, ele entraria numa Ferrari. Só na cabeça desses pregadores mesmo. É só na cabeça dessas pessoas mesmo. Se a cabeça do pregador está assim, imagine a cabeça dos membros. Imagine a cabeça dos seguidores. Ele procura Jesus à noite, porque ele sendo pastor, mestre em Israel, e ele chega e faz um elogio para Jesus. Ele tenta massagear o ego de Jesus, mas Jesus é espetacular. Ele tenta massagear. Ó Senhor, ninguém faz o que o Senhor faz se não vem de Deus. Então o Senhor é... Jesus, sabe que Jesus foi taxativo. Em verdade, ele poderia falar assim, estamos aí, né, Nicodemos, estamos na luta, estamos aí tentando levar o Evangelho, estamos aí tentando pregar, ensinar para as pessoas o Evangelho. Eu sou o Filho de Deus, Deus me mandou aqui desde a fundação do mundo, já foi oferecido antes da fundação do mundo para vir salvar. Estamos aí, o que você acha? Não. Jesus não trocou palavra com Nicodemos, não falou Nicodemos, nem falou o nome dele. Na verdade te digo, se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não pode ver, muito menos entrar. E era religioso, ele era mestre, ensinava a Bíblia, ensinava as tradições judaicas, ensinava a adorar a Deus, ensinava a falar com Deus, ensinava a jejuar, ensinava a orar, ensinava o Velho Testamento.
No entanto, Jesus fala para ele: se tu não nascer de novo, em verdade te digo, se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele começa a ser introspectivo. Senhor, como é que é isso? Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Olha, isso aí é uma pergunta sem pé e sem cabeça. Jesus fala assim: olha, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Tem muita gente ensinando por aí que nem ela mesma, ela está ensinando para crer em Deus, mas ela mesma não crê em Deus. Ela está ensinando para você crer em Deus, mas ela não crê. Sabe por que ela não crê? As suas atitudes mostram isso. Os seus frutos mostram isso. Se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode voltar ao ventre materno? Como é que é isso? Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe disso? Se tu não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando da palavra e do Espírito Santo. Nascer da palavra, nascer do Espírito Santo, ter uma transformação no seu interior, que começa lá no Espírito, reflete para a alma, passa para a alma e reflete no corpo. As religiões, elas inverteram. Elas tentam primeiro consertar o corpo e tentam consertar a alma e depois tentam chegar no espírito. Quando começa a atacar o corpo, não consegue nem chegar na alma e nem no espírito. A pessoa já morre ali mesmo, no seu corpo. Porque o processo divino, ele é de dentro para fora, é diferente do processo humano. O homem processa de fora para dentro, Deus processa de dentro para fora. Primeiro lá no espírito, porque não adianta uma pessoa conhecer Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ser um adúltero, ser um idólatra, ser um feiticeiro, porque hoje as igrejas estão parecendo mais feitiçaria do que igreja. As igrejas estão parecendo mais boate do que igreja. E a culpa é de quem? É do membro? Foi um membro da igreja que pôs essa ordem na igreja? Não, a liderança. A liderança. A liderança que está fazendo isso. Então ele está pregando para os outros, como diz Paulo para Timóteo: Timóteo, persiste em ler, para que o seu crescimento seja notório a todo mundo. Guarde a doutrina, guarde a sã doutrina, guarde os ensinamentos, porque se você fizer isto, salvará tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. O que adianta mandar um monte de gente para o céu e ele ir para a fornalha? O que adianta mandar um monte de gente para o cesto e ele ir para a fornalha? Nascer de novo, nascer de dentro. Primeiro Deus mexe lá no nosso espírito. Qual é a função do espírito? Esperança, fé, comunhão. Quando Deus fala, a gente usa aquela expressão assim: Deus falou ao meu coração. Não, Deus falou no nosso espírito, porque é o espírito que é o templo
sagrado, onde Deus manifesta, é o nosso espírito. Porque é o espírito, a fé, ela vem lá do espírito do homem. O Espírito Santo coloca a fé sobrenatural lá no espírito do homem. Começa a mexer no espírito dele, tirar as feitiçarias, as idolatrias, limpar o espírito. Aí depois vem para a alma, mexe com a mente, mexe com as emoções, mexe com o intelecto, mexe com o raciocínio, mexe com a nossa liberdade de escolha, mexe com a nossa vontade, mexe com o nosso valor, os juízos de valores que fazemos, que vem tudo da alma, a nossa consciência, a nossa razão, nosso intelecto, nosso entendimento, as nossas emoções. Tudo é da alma, não é do espírito. O espírito é fé e esperança, comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, é o meu espírito que está em comunhão com Deus. Quando eu tenho um arrebatamento de sentidos, é o meu espírito que é tirado do meu corpo, e ele começa a ver as coisas de Deus. Eu só vejo as coisas de Deus quando eu fecho os meus olhos, porque eu não vejo as coisas de Deus com os olhos da carne, eu vejo com os olhos do espírito. Por isso que Paulo disse: andai em espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Se tu não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Então, irmãos, o processo divino é de dentro para fora. Aqueles que vão para o cesto é aqueles que aceitaram a rede. Quem é a rede? O Evangelho. A rede lançada é o Evangelho. Então, quem é que vai para o cesto? Aqueles que aceitaram a cesta, a rede. Deixa eu ver aqui o versículo, acho que é Romanos 1,16, que eu, na hora de eu escrever, embolou um pouquinho aqui. Coloca Romanos 1,16, deixa eu ver. Ah, tá lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quem aceitou o Evangelho de Cristo é aquele que não tem vergonha do Evangelho. Aqueles que aceitaram a rede, aceitaram o Evangelho. E Lucas 6,46, e se submetem a Ele. Lucas 6,46, vamos ler? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. E pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aqui, quem é que vai para o cesto? Aqueles que se submetem ao Evangelho. O que é submeter? Sub é estar por baixo, é estar submisso. Sub é debaixo, submisso, debaixo de uma missão. Debaixo de uma missão, submisso, debaixo de uma missão. Eu estou sendo orientado
pela missão maior. Então eu estou me curvando a essa missão. Eu estou submisso, eu estou debaixo daquela missão. Se submetem a ele. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Preste bem atenção. Tendo este selo, este carimbo. Depois do selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem é de Cristo, o que ele tem que fazer? Afastar da iniquidade. Esse é o selo de Deus. O selo de Deus, Deus tem esse selo. Todo que professa o nome de Cristo, afasta-te da iniquidade. O que nós estamos vendo hoje, a iniquidade entrando. O que é iníquo? Davi disse assim: eu nasci em pecado. Todos nasceram em pecado, mas foi formado em iniquidade. Iniquidade vem de formação. Nenhuma criança consegue ser iníqua, malvada, cruel, mentirosa, enganadora, maliciosa. Nenhuma criança consegue ser iníqua. Então Davi fala assim: eu fui formado, eu nasci em pecado, mas fui formado em iniquidade. Iniquidade vem de formação. Começa a ser formado. Aprende a ser mentiroso, aprende a ser enganador, aprende a ser falso, aprende a ser assassino, aprende a roubar, aprende a matar, aprende a fazer um montão de coisa errada. Isso é iníquo. Então aquele que professa o nome de Jesus, Deus tem este selo: aparta-te da iniquidade. O que é apartar? Se afastar, ficar longe. Fica longe. Entenderam quem é que vai para o cesto? Então agora vamos ver quem vai para a fornalha. Os ruins, deita fora. Lobos trajados de ovelhas. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é o ruim? Quem é que vai para a fornalha? Os ruins. É lobo travestido de ovelhas. E está com o que tem de lobo, misericórdia. E as pessoas estão assim, aceitando tudo que o lobo faz. As igrejas que estão mais abarrotadas de pessoas são onde o lobo está agindo. O que você vê é a pessoa adivinhar. Olha para você ver as igrejas onde tem adivinhação de CPF, adivinhação de endereço, adivinhação de nomes, adivinhação de... Teve um aí que era chamado até de pastor do iogurte. Do iogurte? Não, do iogurte. É iogurte? Por exemplo, ele vinha... Vamos supor que eu o convidasse para vir pregar aqui. Aí ele vem, pega o endereço da igreja, aí ele
entra na internet, só que ele não tem nem o nome dos membros da internet, aí ele fica meio complicado. Então ele procura sondar quem é membro da igreja, para saber como é que ele faz. Aí tudo isso na surdina. Aí depois ele começa a entrar nos endereços das pessoas da igreja. Aí sabe que fulano de tal perdeu seu filho há pouco tempo, outro perdeu o pai, outro perdeu isso, perdeu aquilo, o outro ficou assim, o outro ficou doente, o outro ficou... Aí no dia que ele chega lá, ele fala assim: Jesus, Jesus, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, Jesus. Aí ele pega, me dá um papel e uma caneta aí. Aí escreve lá um endereço, rua tal. Alguém conhece essa rua aqui? Eu conheço. Então tá. O que, Jesus? Não, Jesus, eu vou falar. Calma aí, Jesus. Irmão, tá assim de gente ouvindo o lobo travestido de ovelha. Parece que Januário está dizendo assim: é isso que o povo quer, é isto que o povo gosta. Então, onde tem revelação, onde tem adivinhação, onde tem colar os dedos, hipnose, e o cara chega e fala assim: olha, eu falei alguma coisa no seu ouvido? Não. Você me conhece? Não. Então, olha aqui, gente, tenta tirar aí, puxa, arruma um homem do lado do outro e puxa e não sai, está colado. Aí fala assim: ó, por que está colado? Porque tem macumba, tem problema, tem demônio na sua vida e na sua família. Aí a pessoa fica louca. Hipnose. Aí lota. A pessoa vende até a alma para poder ficar nesse lugar. São os lobos travestidos de ovelha. Jesus sempre foi discreto. Olha, não fala nada para ninguém. Fala nada para ninguém. Você foi curado? Vai embora para sua casa. Jesus sempre foi discreto. Jesus entrou no meio de uma multidão que mais de 38 anos tinha um homem lá doente. Ele entrou, tinha muito doente. Era 5 pavilhões. Tinha muita gente doente. Mas ele entrou lá, só falou para um homem: você quer ficar curado? Ah, Senhor, nem sabia que era Jesus. Não tem ninguém que me coloca na água quando a água é movimentada. Aí Jesus falou: então fique de pé, pega a sua cama e vai embora. Jesus fez isso tudo secretamente, discretamente, e falou: vai embora. Aí as pessoas viram: você não pode carregar a cama não, hoje é sábado. Quem me curou mandou carregar. E eu não sabia quem eu havia curado. Aí Jesus, o que Jesus fez? Saiu escondido. Por que ele não quis aparecer? Olha, você que está aí doente, vem cá ser curado. Olha aí, gente, olha aí. Palmas para Jesus. Jesus fazia tudo discretamente para poder não levar as pessoas ao engano. E hoje nós estamos vendo pessoas que fazem hinos espetaculares. Hoje ministraram ceia em novelas da Globo. A Rede Globo lançou uma novela e convidou essa pessoa famosa no meio cristão para que ele ministrasse uma ceia na novela. Há poucos dias agora apareceu ele à beira da piscina com um uísque na mão, falando: a minha casa hoje é Big Brother. Você está vendo o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque nunca houve discrição naquilo que faziam. Eles se endeusaram. Eles achavam que nunca iam cair. E a Bíblia diz: homem, olha e não caia. Aquele que está em pé, olha e não caia. Quem é que vai para o forno
os travestidos de ovelhas, lobos travestidos de ovelhas, e está cheio de pessoas seguindo esses lobos travestidos de ovelhas. Primeira coisa que você deve observar: meteu trevas na igreja? Olha, pega a sua trouxinha e cai fora. Porque Jesus falou assim: olha, os filhos da luz. Se você estudar sobre cores, você vai ver o significado das cores. Por exemplo, por que os restaurantes tudo é pintado de laranja e vermelho? Porque as cores vermelho e laranja chama fome, te dá vontade de comer. Por que as boates são escuras? Para a pessoa ficar bem à vontade lá dentro. Por que os bares, mesmo que não tenha cores escuras, mas as cores são, as lâmpadas são quase apagadas, para eles ficarem à vontade. Então por que os shows gospel evangélico apagaram todas as luzes e virou aquelas trevas, e só tem um facho de luz lá na frente, e o facho de luz só procura a estrela que está cantando, que está apresentando, e lá embaixo não se sabe o que está acontecendo lá embaixo. Nem se sabe o que está acontecendo lá no meio daquelas trevas. O que Jesus falou? Os filhos da luz andam de dia. Os filhos da luz vêm para a luz. Você viu uma igreja pintada e trevas? Cai fora! Cai fora! Porque ali tem trevas. É o lobo que faz isso. Os ímpios, Salmo 1, 5 e 6. A Bíblia diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Vou acelerar para enterrar. Os incrédulos, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Jesus virá tomando vingança contra aqueles que não creem em Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo. Vingar. Você fala assim: Deus é vingativo? É. Vamos ver aqui o que é vingança. Vingança é castigo. Vingança é punição. Ele virá, está lá, vamos ver Tessalonicenses, com labaredas de fogo, tomando vinganças dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente achando que Jesus vai vir bonzinho para salvar. Não, ele vai vir tomando vingança. Agora chegou, agora não sou salvador mais, agora eu sou juiz. Eu sou salvador hoje, mas amanhã eu serei juiz. Então esses que estão brincando vão para o forno. Agora preste atenção. Já estou indo para os finalmente. Estando cheia, puxam para a praia e assentado apanham para os cestos bons e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem é que faz essa seleção? Deus. Essa separação só Deus pode fazer. O homem não pode fazer essa separação, porque o homem está na mesma situação. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e ungiu um rei, um novo rei de Israel. Aí chegou na casa de Jessé, Jessé tinha vários filhos,
põe seus filhos na sala que Deus, eu tenho uma missão aqui na sua casa, Jessé. Aí, primeiro filho, me parece que é Eliabe, se não me falha a memória. Primeiro filho, alto, cabelo bom, aparência de rei, perfil de rei. Aí Samuel olhou assim, já pensou uma capa real, uma túnica real sobre aquele jovem ali? Eu já estou vendo o rei, já foi pegando o chifre lá para ungir Eliabe. Deus falou: opa, Samuel, não faça isso. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu sondo o coração. Eu vejo lá dentro. Não o escolhi. Não, esse aí não. Esse aí eu tenho rejeitado. Aí passou todo mundo. Aí falou assim: você não tem mais filho? Que Deus mandou vir aqui. Aí esqueceram. Ele era tão desprezado entre a família dele que ele foi esquecido lá no campo. Ah, tenho aí, rapaz, esquecemos do Davi. Vai lá, chama o Davi. Aí quando vem aquele rapaz ruivo, cabelo crespo, pequenininho, magrinho. Aí Samuel olha para ele e fala: eu não estou entendendo, acho que Deus enganou. Aí Deus falou assim: unge esse aí, porque eu tenho escolhido esse aí. Sabe por quê, irmãos? Quem faz a seleção é Deus. O homem, ele escolhe pela aparência. Você tem cara de pastor, então sobe aqui. Você tem um palavreado, uma linguagem, uma palavra eloquente, então sobe aqui, vou te dar uma credencial para você ser pastor. Você tem bela aparência, você já tem pinta de pastor, você tem perfil de pastor, então venha para cá. E é um desastre isso aí. É um desastre isso aí. Se você vê as escolhas de Deus, você fica apavorado. Se você colocar lá no seu celular Zapata, aí o seu celular vai mostrar um pastor que ele só mexe a boca. O púlpito dele é uma maca improvisada. Ele é levado para frente da igreja naquela maca, e eles vão rodando, aí a maca, ele é amarrado na maca, suas pernas são amarradas na maca, seu corpo é amarrado na maca, e a maca vai levantando e põe ele ereto na vertical. Ele chega na horizontal e a manivela o coloca na vertical, e ali ele começa só mexer os olhos e a boca. Irmãos, Paz do Senhor, nós estamos aqui na presença de Deus. Deus está aqui. E vai olhar. Deus está aqui. É esses que Deus escolhe. Quando você vê pessoas no púlpito com calcinha apertada, com a Bíblia na mão, com o microfone ensinando Jesus, com a calça que não consegue nem passar o dedo do pé da gente, cai fora. Eu falo para você: cai fora, cai fora. Porque a única coisa que ele está ensinando ali é sensualidade. É a única coisa que ele está ensinando. Sensualidade. E a turma hoje está tudo tatuando. Pastores tatuados. Pastoras usando saias colante. Cai fora! Cai fora!
Pastor que chega lá, faz um pix para mim, que eu vou orar para você. Cai fora, desliga ele da sua rede social. Porque se ele foi chamado, Deus é o seu patrão, Deus vai cuidar dele. Ele não foi chamado por Deus? Deus é o dono de tudo? Então Deus vai cuidar dele. Está cheia na internet. Mulheres, faz o pix para mim, porque eu vou orar por você. Mas depois do pix. Deus está me mostrando daqui que tem 10 pessoas aqui com R$1.000. Cai fora, irmão, cai fora. Cai fora. Falou em dinheiro, cai fora. É lobo travesti de ovelha. Deixa eu correr, Jesus, eu não vou nem comentar mais. O processo de separação é de Deus. Agora eu encerro. Apocalipse, eu não vou nem comentar, só vou ler para encerrar. Cesto e fornalha. Apocalipse 20. Apocalipse 21, vamos ver o sexto. 21:4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esses são os que vão para o sexto. Agora vamos ver os que vão para a fornalha. 20. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a fornalha. Então a pregação do Evangelho, ela vai prover 2 resultados: cesto e fornalha. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que eu e você que estamos aí seguindo o Senhor Jesus, temos a certeza que o nosso lugar é no cesto. O nosso lugar é no cesto. Não é esperança, não, é certeza. É certeza. É certeza. Mas aquelas pessoas que ainda não decidiram, elas estão ainda por fazer as suas escolhas. Então, se você está aqui, se você ainda não tomou a sua decisão, vem batismo aí domingo que vem. Ainda dá tempo de você tomar a sua decisão de seguir o Senhor, de ser escolhido por Deus para ser colocado no cesto. Do contrário, a rejeição do sacrifício, a rejeição do Evangelho vai colocar a pessoa na fornalha. Não é Deus que vai lançar, é a própria pessoa na sua escolha. Então, que nós possamos seguir Jesus, como diz o Apocalipse 3:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Você que está em casa me assistindo, você que está aí no seu sofá, toma a sua decisão agora. Entregue a sua vida para Jesus. Receba-o, para que naquele dia você possa estar no cesto, guardado,
no lugar sagrado, no lugar maravilhoso, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, nem tristeza. Mas faça isso hoje, e Deus vai te abençoar. Fiquemos em pé e vamos orar. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. Faça a sua oração, entregue a sua vida para o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu, Pai, porque a tua palavra diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos agora, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos agora. Ó Senhor, receba-me, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, porque quem não tiver o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, Senhor, eu quero te seguir até o último dia da minha vida. Nosso Deus e nosso Pai, eu entrego nas tuas mãos agora este homem, essa mulher que está entregando sua vida a ti agora, Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, arrependendo-se das suas fraquezas e se entregando a ti agora, Senhor, de corpo, alma e espírito. Senhor, receba esta vida agora, escreva o nome dela no teu livro da vida. Senhor, perdoa os seus pecados, as suas fraquezas, e lava, purifica, Senhor, santifica e derrama sobre ela, Senhor, a unção do Espírito Santo. A tua palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor, que o dom do Espírito Santo seja derramado agora sobre nós, que o dom do Espírito Santo seja derramado sobre o teu povo nesta manhã, que o dom do Espírito Santo seja derramado agora sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Manifesta, Senhor, a tua glória, manifesta, Senhor, a tua bênção, manifesta, Senhor, teu Espírito, Senhor, sobre o teu povo. Abra as comportas dos céus e encha o teu povo do Espírito Santo. Estamos vivenciando os dias finais, Senhor, então nós te pedimos, Senhor, prepara a tua igreja para ser arrebatada, prepara o teu povo para ser arrebatada, prepara o teu povo para ser arrebatado, prepara, Senhor, os familiares de cada membro da igreja, de cada membro do seu corpo, que seus familiares sejam também, Senhor, alcançados pela tua graça, que os seus familiares sejam alcançado pela rede do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, e escolhido e ser colocado no cesto. Aleluia, Pai querido, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder e abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Prepara-nos para o grande momento do arrebatamento. Encha o teu povo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Maravilha, né, irmãos? A gente fica feliz porque Jesus nos escolheu. Podemos assentar.